Olá! Se você não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analyse e na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer gráficos no R utilizando o Zoom. Ou seja, você tem um gráfico com muitas informações e você quer criar um outro gráfico apenas com um pedaço daquelas informações. Sem mais delongas, bora para a aula! Bom, vamos aqui para o R para dar início à explicação, de como fazer um zoom no gráfico. Bom, primeiro eu quero discutir aqui com você a importância disso. Por que eu vou dar um zoom no gráfico? O que isso vai me ajudar? Bom, a maioria dos gráficos não precisa de zoom. Não faz nem muito sentido você dar um zoom, porque dá para você ver todas as informações claramente no gráfico. E esse é o ideal, tá? Que as informações estejam claras dentro de um gráfico. A questão é que, às vezes, você tem uma quantidade muito grande de informações. Por exemplo, se você trabalha com uma série histórica, até um exemplo que eu ia utilizar aqui na aula, mas depois eu desisti e resolvi utilizar o arquivinho Iris, que a gente vai ver daqui a pouco. Se você tem uma série histórica de astronautas, todos os astronautas desde quando começou lá na década de 60 até hoje, que já foram para o espaço. Quando você plotar num gráfico, você vai ter no eixo X ali anos, desde 60 até agora, vai ficar muito pequeno. Você não vai conseguir ver detalhes dentro desse gráfico. Ele é um gráfico que vai te mostrar ali no máximo 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, de 10 em 10. Não tem jeito. E às vezes você quer ver algo específico. Olha, eu quero ver o que aconteceu de 85 até 90. Aí você vai montar um outro gráfico. Vai ficar com dois gráficos na sua apresentação da mesma coisa. Olha, esse daqui é o gráfico completo, esse daqui é o gráfico só de 85 a 90. Não. Você pega aquele pedacinho e dá um zoom naquela parte. Fica tudo num gráfico só. As pessoas vão achar muito mais interessante. E você não fica gastando tempo reexplicando um gráfico que já foi explicado anteriormente. Outra situação é quando você tem muita informação mesmo. Às vezes não é nem questão de data, você tem muita coisa. É muitos pontos, porque o seu experimento é grande, talvez você vai mostrar uma quantidade muito grande de informação. Você pode dar um zoom naquele pedacinho do gráfico e aumentar se aquela parte for mais importante. E isso é muito legal. Só vale a pena fazer esse zoom se realmente é mais importante aquela área que você vai mostrar. Se o meu gráfico é inteiramente importante, não adianta fazer zoom. Você não vai fazer um monte de zooms, Aí você vai falar do gráfico como um todo. Mas em alguns casos, tem alguma parte que é mais importante. E aí faz sentido fazer o zoom. Bom, pensando financeiramente, você que hoje é um empresário da área de análise de dados, faz análise para outras pessoas, para empresas. Essa é uma grande possibilidade de você ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você fizer um gráfico simples, você vai ganhar ali de 150, 200 reais. Quando você adiciona esse zoom, esse gráfico já passa pelo menos 300 reais. Nossa, Léo, mas 300 reais num gráfico? Esse tipo de gráfico é muito difícil de ser feito. E até onde eu sei, pelo menos dentro da normalidade, fazer esse gráfico, por exemplo, no Excel não é possível. É claro que existem pessoas que programam muito bem em Excel que provavelmente conseguem fazer. Mas o normal ali você não faz. E aí é o X da questão, porque a maioria das pessoas usam o Excel para fazer gráfico, Elas não sabem trabalhar com outra ferramenta. Então, entre a pessoa te pagar 300 reais e ela ficar quebrando a cabeça horas e horas tentando fazer esse gráfico, ela vai te pagar. E você vai ver que é simples. Não vai aumentar o seu trabalho em relação ao gráfico, entendeu? Você colocou 150, às vezes você dobrou o valor do seu gráfico. Ou colocou 100 reais a mais, se ele já era 200, não sei, alguma coisa assim. Por causa do seu conhecimento, não é nem por causa do gasto de tempo.
Porque você vai ver aqui que é mínimo o gasto de tempo, mas é por causa do seu conhecimento. E é por isso que você está aqui comigo, né? Porque eu quero te ensinar a ganhar dinheiro com análise de dados. E para você que já está dentro de uma empresa, é muito legal também. Por quê? Porque quando você apresenta esse tipo de informação, as pessoas são muito visuais. E você apresenta essas apresentações bem montadas, com gráficos bem elaborados, as pessoas já começam a olhar, olha, esse cara ele é organizado, ele monta apresentações claras, que mesmo para gente que não é da área de dados, eu consigo entender o que ele está falando. E você vai o quê? Vai ganhando visibilidade dentro da empresa. Nós que somos da área de dados, nós temos muita dificuldade com isso. Às vezes a gente monta super análises, baita modelo e tal, e na hora de apresentar dentro de uma empresa, nós estamos simplesmente mostrando modelos, coisas que ninguém está nem aí. Eu não quero saber o modelo que você utilizou, eu quero saber o resultado final. E aí, quando você aprende isso e começa a trazer gráficos bem elaborados, pode ser tabela também, dependendo do caso, coloca uma tabela. Aí sim você vai ganhar as pessoas dentro da empresa e isso vai te ajudar com promoções futuras. Bom, então vamos aprender a fazer esse zoom dentro do R. Primeira coisa que você precisa fazer é instalar, né? Provavelmente você não tem no seu computador, então você tem que instalar o GGForce e depois carregar o pacotinho GGForce, ok? Bom, como que faz esse gráfico? Primeira coisa, nós vamos utilizar um arquivinho chamado Iris, tá? O Iris, ele é um arquivo da base do R, muito comum, tá? Muito utilizado, onde nós temos informações de flores. Então, nós temos aqui o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. E temos 3 espécies, tá? Aqui eu mostrei só as 6 primeiras linhas, setosa, mas nós temos também virgínica e versicolor. Bom, o nosso objetivo é fazer um plot, fazer um gráfico, né? Onde a gente consiga separar bem essas 3 espécies. Então, nós vamos fazer um gráfico onde no eixo X nós vamos colocar o comprimento da pétala, no eixo Y nós vamos colocar a largura da pétala, e nós vamos colorir por espécie, ok? E vai ser um gráfico de pontos. Então, coloquei aqui G1 point, fiz aqui o gráfico, ó. Tá aqui o nosso gráfico. Esse é o gráfico normal, claro que você melhoraria ele um pouco, colocaria título e tal, e entregaria para o seu cliente por 150, 200 reais. Agora eu vou te ensinar como adicionar pelo menos 100 reais nesse gráfico. Olha como é difícil, hein? Presta atenção. Você vai adicionar aqui uma função chamada FaceZoom, que é do pacotinho GGForce, por isso que a gente instalou ele, tá? No momento que eu adiciono essa função FaceZoom, essa função vai pegar parte do meu gráfico e criar um outro gráfico aqui embaixo com esse zoom. Como que eu vou escolher? Aí tem várias formas e é isso que nós vamos ver agora na aula. Ó, eu posso fazer pelo eixo X. Então, eu coloco X igual species igual a versicolor. O que eu estou falando aqui? Olha, eu quero que você corta no eixo X, aqui, né? Esse daqui é o nosso eixo X, por espécie, pela coluna espécie do meu arquivo de dados. Ok. Quando a espécie for igual a versicolor. Então, aonde começar a versicolor, ele vai dar o corte. Aonde terminar a versicolor, nós vamos dar um outro corte no gráfico. Vai ficar assim. Ó, ele pegou, deu um corte aqui e aumentou a nossa tela gráfica. Agora, a gente consegue ver com muito mais claridade tudo que estava aqui meio embolado. Agora não está embolado mais. Agora você consegue ver ponto a ponto, bem bonitinho aqui, né? Como ele fez o corte aqui, vai pegar um pouco da outra espécie, virgínica, porque não dava para separar aqui pelo eixo X versicolor e virgínica nessa parte aqui do gráfico, tá? Então vai mostrar, não tem jeito. Bom, como melhorar isso? Eu posso fazer o corte pelo X
e pelo Y. Posso cortar das duas formas. Em vez de eu pegar uma faixa inteira do gráfico, não. Vou pegar uma área bem menor e dar um zoom nela. Bom, como que eu faço isso? Coloco XY igual aquilo que eu quero cortar. Então, species igual a VSColor. Olha como que fica. Aí ele dá uma tombada aqui no gráfico, tá, gente? Né? Ele joga para a esquerda, né, em vez de colocar para baixo. Dá para mexer nisso, tá? Dá para mexer. Mas aí, como que ficou agora? Fez o corte aqui no eixo X e fez o corte no eixo Y. Então agora, ainda aparece vigílica? Aparece um pouquinho aqui. Mas bem menos, né? A gente já conseguiu fazer um corte. E aí é muito legal, porque pode aqui aparecer muitas explicações, né? Ou muitas tentativas de explicações, né? Discussões durante a sua apresentação. Por quê? Olha, a gente faz um corte aqui no gráfico, a gente não consegue separar bem esses pontos aqui, mesmo fazendo o corte. Então, baseado em comprimento da pétala e largura da pétala, separar vigílica e versicolo não é fácil, tá? Existe ali uma interseção entre eles, numa certa forma, pequena sim, mas existe, né? Então, olha a discussão que você traz fazendo isso daqui. E as pessoas estão vendo. Não é você pegando esse gráfico pequenininho, que dependendo do tamanho da sua tela, ele vai continuar pequeno. Muita gente não está nem vendo e está tentando entender o que você está falando. Aqui não. Você consegue aumentar e aí todo mundo está vendo o que você está apresentando. Você vai ver que vai melhorar muito a qualidade. Bom, e nós podemos fazer no eixo X e no eixo Y, mas não utilizando o mesmo corte, né? Nós utilizamos versicolo nos dois. Eu quero cortar versicolo no X e versicolo no Y. Mas eu posso não querer fazer isso, né? Eu posso querer, no eixo X, por exemplo, colocar tudo que não é setosa, diferente de setosa. E no eixo Y, tudo que é igual a versicolor. Então, eu vou pegar aqui no X. Vai fazer um corte aqui, vai jogar fora essa parte do gráfico. E no Y, nós vamos pegar essa faixa aqui mesmo, que é do versicolor. E aí, o nosso gráfico fica assim. Então, fez aqui, né? Cortou tudo no X. Essa faixinha aqui de setosa. Cortou aqui para pegar a versicolor e ficou dessa forma aqui o nosso gráfico. Aí a gente acaba pegando mais pontos, né? Mais pontos aqui de vigílica. A gente aumentou, se a gente pegar o gráfico anterior, nós temos uma quantidade menor aqui de pontos. Esse daqui já tem uma quantidade maior. Eu trouxe, então eu vou falar, Léo, isso aí é praticamente igual. Na verdade, não é. Quando você monta esse tipo de gráfico, você tem que ter muito bem na sua mente qual o objetivo que você está fazendo isso. Porque senão você vai fazer um zoom simplesmente por fazer e ele vai acabar não te ajudando e talvez até te atrapalhando na sua apresentação. Então, tome muito cuidado, né? Essa ferramenta ela é muito legal, muito bacana, mas ela tem que ser utilizada assim, com muito critério, com muita estratégia, para que realmente ela seja um ponto relevante. Porque, igual ali, vale a pena eu mostrar mais ou menos vigílica? Eu quero mostrar mais essa quantidade de pontos aqui de vigílica, ou isso aqui não faz sentido, eu tenho que dar um corte, né? Igual era o outro. E isso é só você que vai saber dizer. Não tem jeito, não tem como eu te falar isso. É você que tem que falar, ok? Bom, e tem um gráfico que é muito legal. Quando você quer mostrar o zoom, você vai fazer o zoom no eixo X e no eixo Y, ok? Mas você quer mostrá-los separadamente. Então, nós vamos ter aqui um quadrante. Aqui vai estar o gráfico original. Aqui vai estar o corte no eixo Y.
Aqui vai estar o corte no eixo X e aqui vai estar o corte conjunto, né? A interseção. Olha como que fica esse gráfico e como que faz ele. Então, a gente vai colocar aqui XY igual a species igual a versicolo. Pode fazer separado também, tá? Não precisa fazer junto, isso aqui não é obrigatório. Só que nós vamos adicionar split igual a true, ok? Esse split igual a true vai fazer com que, na verdade, tenha 4 gráficos ao invés de 2. Olha como que ficou, ok? Ó, aqui está o nosso gráfico original. Olha que legal, né? Aí, ó, fiz o corte em X. Opa, veio para cá. Aqui está o corte só em X. Fiz o corte em Y. Opa, veio para cá. E aí, aqui é o gráfico final. Então, agora ele faz o corte em X aqui. E aqui ele faz o corte em Y para gerar o nosso gráfico final. Vamos lá. Ó, é um gráfico bem mais complexo. Só deve ser utilizado em situações bem específicas. Qual situação é essa, Léo? Quando você quer contar uma história. Quando é interessante você contar a história daqueles dados, isso daqui ajuda muito quem está visualizando entender. Então, você pega, eu vou fazer esse corte aqui, né? Por causa, vamos supor que aqui você está trabalhando com anos, né? Vamos supor que você está trabalhando, você colocou ano no eixo X e colocou pluviosidade no eixo Y, tá? Então, o quanto que choveu durante cada ano, ok? Aí você dá um corte aqui do ano de 90 a 95 e joga para cá. Olha, o ano de 90 a 95 foi um ano complicado para a nossa agricultura, por exemplo. E aí a gente consegue ver bem aqui, né, esse corte, como que foi as chuvas aqui e tal, né, como que elas foram distribuídas. A gente vê que choveu pouco, essa coisa toda. E aqui você pode querer fazer, não, eu quero fazer um corte desses anos, né? Aí você vai ter vários pontos, talvez várias cidades, né? E aí eu quero cortar apenas aonde choveu mais de 2.000 milímetros. Aí você faz o corte, olha. Aqui estão os lugares que choveu mais de 2.000 milímetros. A gente consegue ver claramente que foi as regiões que produziram mais, né? E aqui você traz o gráfico final. Olha como que foi aqui essa chuva, né, entre 90 e 95, acima de 200 milímetros. A gente não teve praticamente ponto nenhum. Isso mostra que a falta de água afetou muito. Tá vendo? Eu estou contando uma história. Acabei de inventar aqui para você essa história. Então, ele serve muito para contar a história. E aí fica muito legal a sua apresentação. Mais uma vez, se você não precisa contar a história, não faz sentido esse gráfico, tá bom? Bom, uma outra possibilidade é você pegar uma área específica do gráfico. Não, eu não quero pegar por espécie, não. Eu quero pegar todas as plantas, todas as flores, onde o comprimento da pétala é de 2 a 4 centímetros. Então, eu vou colocar xlim igual, né? Aí a gente cria um vetorzinho aqui, né? Utilizando a função c, 2,4. Posso fazer para o y também? Com certeza. Coloca aqui ylim, vírgula, né? Ylim, o tanto que você quiser. Pode fazer para os dois juntos. E isso daqui é legal, porque às vezes você não quer uma espécie ou uma... Você quer uma parte específica do gráfico, uma faixa ali que é mais importante. Estamos fazendo um gráfico de renda per capita no Brasil. Opa, eu quero todo mundo que ganha de R$2.000 a R$4.000 mensais. Não importa para mim se a pessoa é homem, mulher, branco, preto, pardo. Não importa. Eu quero quem ganha de 2 a 4.000. Entendeu? Então, isso é muito importante.
E aí é muito fácil de fazer, né? Você coloca aqui o limite de x e pronto, resolve o seu problema. E a nossa última possibilidade é a gente gerar o gráfico e filtrar os dados daqui de cima, não mostrar eles aqui e mostrar só aqui embaixo. É uma possibilidade bem interessante também, ok? Como que a gente faz isso, Léo? A gente coloca o x, né? O que eu quero filtrar, e aí pode ser x, pode ser y, né? O que você quiser filtrar. O filtro não importa, tá? O que a gente vai fazer é adicionar aqui, ó, zoom.data, e aí eu vou escolher, eu quero que no zoom.data mostra species igual a versicolor, tá? Aí o zoom.data, mais uma vez, pode ser species, pode ser uma faixa específica do gráfico, não tem problema, né? Aquilo que você achar que vale mais a pena. Olha como que vai ficar aqui o nosso gráfico, ó. Ele pegou versicolor, mostrou aonde que o corte foi feito, ó, o corte foi feito aqui, tá? E tá aqui embaixo toda a informação de versicolor. Aí aqui você filtra realmente. Pode ver que não aparece nada de virgínica. Eu filtrei versicolor. Pode ser legal. Quando você quer mostrar uma classe específica que é muito importante ali no seu trabalho, você pega só ela e dá um zoom para as pessoas verem melhor aqueles dados. Isso acaba sendo muito importante, né, em algumas apresentações. Então, assim, resumindo, né, as possibilidades são incalculáveis. Depende de você, depende do seu conhecimento de R, mas você vê que é simples. É uma única linha, uma única função, chamada Facet Zoom. Porque o ggplot você já aprendeu. E aqui nós estamos fazendo um gráfico simples do ggplot, né? Fazendo um gráfico de pontos simples. E com essa simples função, você vai conseguir aumentar, né, ali os valores do seu trabalho e fazer um trabalho a mais, porque talvez antes dessa aula você não conseguiria, você simplesmente ia falar, olha, não sei como que faz. Agora você sabe, ok? Então, na aula de hoje é isso e te vejo na nossa próxima aula. Até mais!